Meus irmãos, minhas irmãs, chegando ao 14º domingo do tempo comum, nós continuamos a refletir o que significa seguir Jesus, o seguimento de Jesus. E muitas vezes a palavra de Deus nos diz, até acompanhavam Jesus. A gente até pode acompanhar Jesus, mas não segui-lo. Seguir Jesus é assemelhar-se a Ele. E nós somos chamados a nos assemelhar a Jesus, não de maneira arqueológica, não de maneira de uma imitação externa, mas de assemelharmos-nos no momento em que nós vivemos. Nós vivemos numa realidade concreta. Não existe o seguimento de Jesus abstrato. O seguimento de Jesus tem que ter uma concretude. E a concretude se dá na forma que nós vivemos, onde nós vivemos, no tempo em que nós vivemos. Então, a concretude do seguimento de Jesus se dá neste tempo, neste ano de 2025, no tempo em que tantas coisas nos assolam, tantas dificuldades. Nós estamos vivendo este momento da crise climática, onde nós estamos acompanhando na Europa um calor excessivo. Aqui no hemisfério sul, em alguns lugares, um inverno extremamente rigoroso. Estamos vendo a situação nos Estados Unidos, das enchentes, aquelas crianças que desapareceram e ainda não foram encontradas. Estamos vendo a criação de presídios nos Estados Unidos, onde em volta vão estar jacarés, e o próprio presidente, que se acha o imperador do mundo, dizendo que ele não vai precisar nem ter guardas em volta do presídio para ninguém fugir, porque se fugirem o jacaré vai devorá-los. Eu imagino que aqui no Brasil deve estar uma porção de gente querendo fazer também um presídio desse, vão importar jacarés lá dos Estados Unidos. Então é nesse tempo, nessa situação de não aceitação da equidade e de manter uma desigualdade cada vez maior, nós não podemos prescindir da realidade no seguimento de Jesus. Muitas vezes nos é proposto um seguimento de Jesus espiritualizante, abstrato, despido de conflitos. E Jesus diz aqui hoje para nós, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Nós queremos muitas vezes negar o conflito, como se a desigualdade não fosse tão marcante no mundo que nós vivemos. Dizem que no Brasil a desigualdade diminuiu. A gente precisa perguntar, diminuiu para quem? Porque para os pobres, para o povo que está pelas ruas, o povo que não tem onde morar, a desigualdade não diminuiu. Continua sendo uma desigualdade que, como diz o próprio relatório do Oxfam, é uma desigualdade que mata. Então nós precisamos, e esse é um ponto fundamental na nossa fé, nós não podemos seguir Jesus como se nós fôssemos um fantasma. Nós seguimos Jesus sentindo frio, sentindo calor, no meio da enchente, com fome ou saciados, na tristeza ou na alegria, imbricados na ecologia integral. Nós não seguimos Jesus no desmatamento, nós temos que segui-lo num mundo que seja habitável para todos. O reinado de Deus
é um reinado onde todas as criaturas de Deus sejam respeitadas. E aqui diz o texto do Evangelho, naquele tempo. Que tempo é esse? É o tempo em que os discípulos voltaram da missão e tinha sido um fracasso. E agora Jesus escolheu, e diz aqui, outros 72 discípulos. Aqueles discípulos que foram em missão não conseguiram responder ao que Jesus tinha proposto. Fizeram exatamente o contrário. Por isso deu o fracasso. E agora Jesus escolhe outros 72. O que quer dizer esse número? Os números na Bíblia têm um sentido. 72 eram os povos que eram conhecidos naquele tempo. Naquele tempo se conheciam 72 povos, 72 etnias, 72 nações. Então, por isso Jesus escolhe 72 discípulos. O que isso quer dizer? A mensagem de Jesus é para todos. Todos. Ninguém está excluído da sua mensagem. São 72 as nações, os povos, são 72 discípulos. E os enviou 2 a 2. Isto é, para formar comunidade. Não na solidão, mas em comunhão. E Jesus dizia, a messe é grande. Isso quer dizer o quê? Que precisa de trabalhadores, porque são poucos. Os trabalhadores da messe somos todos nós. Muitas vezes alguém pensa, os trabalhadores da messe são o clero, os padres, as irmãs, os religiosos. Não, os trabalhadores da messe somos todos. Todos. Visitar os doentes, partilhar o pão, testemunhar o reinado de Deus, é missão de todos nós, de todos os batizados. Nós não somos convidados para ficar na arquibancada. Nós não somos convidados para ficar na plateia. Nós somos convidados para sermos agentes de transformação. Muitas vezes o que passam para nós é, nada é possível, você não pode fazer nada. Nós não podemos fazer tudo, mas ninguém pode dizer que não é capaz de fazer alguma coisa. Todos podemos lutar, testemunhar, partilhar, sermos sinais de amor, num mundo hostil. Por isso Jesus diz, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. E ainda, e o Evangelho de Lucas é muito radical nesse sentido, dizendo, não leveis nada, nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, não percam tempo no caminho, em longos cumprimentos, desejai e seja dom de paz, comei e bebei do que tiverem, e quando fores bem recebido numa cidade, comei do que vos servirem. Isso para o judeu fere o ouvido. O judeu não come de tudo. E Jesus aqui diz, comam o que vos servirem. Não fiquem com escrúpulos, sejam abertos a tudo e a todos. Curai os doentes, isto é, tire deles o sofrimento, alivie o sofrimento e anuncie que o reino de Deus está próximo. Mas Jesus sabe que vai ter conflito, que muitos não vão aceitar. É uma ilusão pensar que quem leva a mensagem de Jesus vai ficar tranquilo. Não vai, não. Jesus não faz propaganda enganosa. Muita gente pensa que o segmento de Jesus,
é viver numa paz celestial, numa paz etérea. Não é, não. E Jesus disse: quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. Os judeus tinham esse costume, se eles fossem em algum lugar, alguma terra pagã, quando saísse, eles tinham que sacudir até a poeira da sandália. E não entravam em casa de pagãos. Por isso Jesus diz: entrem em todas as casas, falem com todas as pessoas, mas saibam que vocês vão viver conflitos. E quando esses 72 voltaram, eles voltaram, e é interessante aqui, muito contentes. E diz aqui: até os demônios obedeceram por causa do teu nome. E Jesus vai dizer: mas vocês não perceberam ainda o porquê. É interessante, os discípulos de Jesus tinham dificuldade de perceber, como nós temos dificuldade de perceber a mensagem de Jesus. Por isso que nós repetimos muitas vezes. E aqui Jesus vai fazer uma declaração bombástica. Eu vi Satanás cair do céu. Ué, mas o Satanás estava no céu? Porque se ele caiu do céu é porque ele estava lá. E caiu como um relâmpago. Por que o Satanás caiu do céu? Se nós formos olhar o livro de Jó, Satanás fazia parte da corte de Deus. E qual que era o papel do Satanás? Andar pelo mundo bisbilhotando aqueles que não eram fiéis a Deus, para ir contar para ele. Lembra no livro de Jó, o Satanás, quando Deus elogia o Jó, diz: mas é porque a vida dele é boa, porque tudo dele dá certo, ele vive muito bem. E aí que o Satanás pede para Deus para tentar o Jó. E Deus diz: pode ir, só não tire dele a vida. Então, o Satanás caiu do céu por quê? Ele foi demitido. Pois é, Satanás foi demitido, por isso ele caiu do céu, como um relâmpago. E por que o Satanás foi demitido? Porque Deus é misericórdia, não precisa de ninguém ficar acusando ninguém diante dele. Deus nos conhece perfeitamente e plenamente. Por isso ele vai dizer: eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Se nós confiamos no seu amor, o Satanás foi demitido, e as maldades desse mundo, se nós confiamos no amor de Deus, não vão nos destruir. Não nos deixemos destruir. A nossa proteção é o amor de Deus. A nossa proteção é o amor de Deus. Não uma proteção de privilégio, mas uma proteção de quem ama a todos e não quer nenhuma maldade. Por isso que às vezes a gente diz: aquela pessoa está sofrendo, o que será que ela fez para merecer isso? O sofrimento das pessoas são infligidos pela nossa forma de viver, porque nós não confiamos no amor de Deus, porque nós negamos o seu reinado. É vontade de Deus que os alimentos estejam contaminados por tantos agrotóxicos, que nós comamos comida contaminada, que respiremos ar poluído, que ingerimos água contaminada, envenenada. É vontade de Deus isso?
Isso é o anti-reino. É vontade de Deus que as pessoas tenham que sofrer doenças que são fabricadas, doenças que surgem pela forma de viver, pelos alimentos envenenados por agrotóxico. Quando o desejo do lucro é maior do que a dignidade humana, tudo passa a ser lícito. Se eu não creio no amor de Deus e no seu reino, o lucro desmedido. E a gente vê isso nas pequenas coisas. Quando eu vejo aqui a tenda das baixas temperaturas e o cobertor que é entregue pela Prefeitura de São Paulo, eu fico pensando, que coisa impressionante. Quando se vê que a garrafinha de água, que custa R$1,30, ser comprada pelo poder público por R$5, é a negação do reinado de Deus. A água criada por Deus é para todos, e a água passou a ser comercializada, a ser um produto de comércio. Jesus diz, dá de beber a quem tem sede. Nós vivemos numa cidade onde não há bebedouros públicos, onde não há garantia de que quem está pela rua sedento possa se dessedentar e dessedentar os animais também. Assim como nos horroriza ver uma planta seca, morrendo de sede, nos horroriza também ver as pessoas tão maltratadas. As imagens e semelhança de Deus serem tão maltratadas. Por que essa desigualdade tão grande? Eu tenho visto durante toda a semana os irmãos tomando sopa sentados na calçada, comendo aquela quantidade de sopa que vem dentro daquele copo, sentados na calçada. E uma pessoa, numa postagem que eu fiz, disse, e eles jogam todo o lixo no chão. E eu respondi, porque eles se sentem assim, um lixo jogado no chão. A desigualdade passou a ser banalizada. Jesus pede que nós tenhamos a coragem de perseverar. Nós não vamos vencer. Muitas vezes nós vamos lutar e seremos derrotados. Mas não deixaremos de lutar para perseverar, persistir e sermos fiéis até o fim. Isto é, as cobras e os escorpiões não vão nos envenenar. O discernimento cristão é não se deixar envenenar pela ideologia dominante, pela ideologia pagã. Isso sim é ideologia pagã, que não considera a vida humana dos mais pobres, dos abandonados. Nós vivemos no mundo da idolatria do poder, do dinheiro, a sociedade do espetáculo. Eu vou dizer uma coisa que talvez fira alguém, eu não quero ferir ninguém, mas chamar a responsabilidade dos cristãos. Eu convido a vocês que visitem essas tendas de baixas temperaturas, com aqueles cobertores descartáveis, o povo sem agasalho, alguns descalços, nessas noites
em que a temperatura chegou a 10 graus, 9 graus. Depois visitem ou não visitem os estandes da Expo Católica e comparem os estandes de material litúrgico e a tenda dos moradores de rua. Onde é que Jesus estaria? Se Jesus vier aqui a São Paulo, onde ele vai se sentar? Exatamente, no meio dos pobres. Não tem dúvida nenhuma. É no meio dos pobres que Jesus vai se sentar. É no meio dos desvalidos e dos abandonados. Isso é superar a força do inimigo que nos envenena e que banaliza a desigualdade. Nós temos que seguir Jesus sem ter medo do enfrentamento, sem ter medo do discernimento. O discernimento nos leva a tomar posição, a fazer gestos que podem ser pequenos, trazer uma touca, um par de meias para os irmãos em situação de rua. Pode ser tão pouco isso, mas é um gesto de carinho, de atenção e um gesto de resistência para dizer aos donos do poder, dos jacarés, das armas, da insensibilidade, da prepotência, dos fuzis, dos genocidas: nós somos fracos, mas lutaremos porque acreditamos na força do amor. Amém.